Marco, obrigada estar aqui hoje, tá doando seu tempo e vai ensinar muito para a gente aqui sobre confiança. Então já vou direto pular para as perguntas, mas queria te agradecer muito o seu tempo nesse momento. É um prazer, Tony. Eu que te agradeço de estar aqui. Bom, vamos lá. Existe uma preocupação muito grande nesse momento da pandemia com produtividade das empresas. Acho que eu tenho lido muito com pesquisas de empresários falando sobre isso. Como é que a confiança está relacionada com a produtividade? Perfeito. Especialmente nesse momento, né? Eu diria assim, a confiança está relacionada com a produtividade. Existem vários estudos que até relacionam confiança com PIB, né? Esses são estudos desde do início dos anos 2000. Mas veja o seguinte: quando você enfrenta um contexto de alta incerteza, de crise, como a gente está passando, a confiança ela se torna ainda um elemento mais crítico. Por quê? Por causa da imprevisibilidade do cenário. Então, se a gente dividir, classificar os tipos de incerteza em dois, a gente vai perceber o seguinte: a confiança ela se constrói dentro das relações entre as pessoas como um redutor de incerteza das expectativas. Por outro lado, quando você constrói a confiança, ela se torna um antídoto muito importante para você lidar com um cenário de incerteza, com incerteza externa, né? E o que nós estamos vivendo agora é exatamente isso. Muitas empresas as que investiram em cultura organizacional, no sentido de construírem vínculos com seus empregados, essas empresas elas já testemunharam, já tenho visto alguns testemunhos e ouvido de que isso ajudou muito no processo de mudança da produção, de adequação de novos sistemas, porque as pessoas imediatamente assumiram o contexto, assumiram a importância dessas novas medidas e conseguiram dar essa guinada para um novo cenário, né? E começar a lidar com essas demandas de curto prazo, porque essa crise ela tem essas características, né? Essa característica, você vai gerenciando a crise muito mais no curto prazo agora, né? Quando o cenário matematicamente isso se explica. Quando o cenário futuro ele é muito incerto, você gerencia bastante no curto prazo, né? Então, a confiança que até então ela já era importante para facilitar, lubrificar as relações entre as pessoas, entre os subordinados, líderes e subordinados, entre as pessoas do mesmo pares, ela se torna ainda mais crítica no momento que você precisa contar com as pessoas para fazer esses movimentos de curto prazo. Eu acho que é E assim. E o trabalho remoto, né? A gente, com a pandemia, teve esse movimento no mercado de trabalho, muita gente trabalhando remotamente. Como é que Sim. o trabalho remoto e o medo dos gestores de microgerenciar a sua equipe, como é que as lideranças podem trabalhar e desenvolver a confiança com os times remotos agora? Pois essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque antes da pandemia a gente já tinha muitos estudos que mostravam como é difícil para equipes virtuais construírem confiança, né? A gente tinha vários artigos publicados, estudos sérios aí publicados dizendo, olha, equipes virtuais que não se encontram, que não conseguem assimilar comunicação não verbal, elas têm muito mais dificuldade de construir vínculos de confiança, porque a confiança ela se constrói muito olho no olho, a gente, né, ela se constrói não só objetivamente com o que a gente tem que fazer, ela se constrói também no dia a dia, no ambiente social que você está inserido. Com a necessidade da gente ter um trabalho remoto, novamente, aquelas equipes que já se conheciam, né, aqueles que conseguiram construir vínculos de confiança antes de terem que se separar, eles continuaram mantendo uma boa produtividade. E isso por quê? Porque a confiança ela entra dentro de questões do tipo: eu posso confiar em você para você fazer bem o seu trabalho, a sua parte, mas eu posso confiar em você também, entendendo que você, por exemplo, ao contrário de João, Maria e José, você está passando por um problema específico
devido à pandemia, que era imprevisível. Por exemplo, tem muita gente que está cuidando de pessoas de idade dentro de casa. Eu conheço amigos que estão cuidando de pessoas de idade em casa. Eu conheço também pessoas que estão lidando com criança dentro de casa, que até então isso estava muito bem equacionado nas rotinas que a gente tinha de colégio, de trabalho. Então a confiança ela passa a ser também uma moeda de troca, né, na certeza de que a pessoa está mantendo a sua integridade. Tá? Então a gente fala, poxa, mas isso são relações idiosincráticas dentro das equipes? Sim, mas você imagina que quando você tem uma equipe em que isso começa a estar bem resolvido, né, como que essa equipe trabalha bem? Agora imagina isso numa empresa de 20 mil funcionários, onde você tem muitas equipes, onde a confiança uma realidade. Ela consegue organizar, ela consegue coordenar o trabalho da equipe, ajudar a coordenar. Então, isso passa a ser realmente uma vantagem muito grande, motivacional, né? E você entender o lado, aquele exercício da empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Nós estamos vivendo uma situação que é atípica, foge da nossa compreensão. Então a gente começa a acomodar demandas que até então a gente não precisava acomodar. Uhum. E tem muita gente começando a trabalhar em empresa também e já entrando Sim. de forma remota, né? Talvez nunca Sim. vá conhecer, né, em modelos tradicionais em que a gente conhecia, fazia entrevista e conhecia o futuro gestor, o time. Tem muita gente já começando a trabalhar de forma remota. Como é que para um líder ele pode desenvolver confiança com aquela pessoa na relação, mas também com o time? Como é que pode integrar esse novo integrante, esse novo membro do time, para que exista esse ambiente de confiança? Olha, eu acredito, Tônia, que nessa situação o que é importante primeiro, um processo seletivo que seja muito bom, porque quando eu tenho como já tenho essa questão do distanciamento, eu preciso ter pessoas que tenham uma disciplina pessoal muito grande. Então eu diria, disciplina pessoal, ela passa a ser um elemento muito desejado nessa contratação. Eu preciso ter pessoas que tenham uma certa vamos dizer assim, uma agenda comum, consigam trabalhar objetivamente, né, estabelecendo claramente qual é a parte de cada um, quais são as entregas de cada um. Então são pessoas menos dependentes de vínculos muito afetivos de ambiente de trabalho e tudo mais. Por quê? Porque para coordenar um trabalho à distância, você vai precisar, primeiro, que o indivíduo dentro de casa ou no escritório remoto que ele esteja, ele tenha a disciplina pessoal e não seja motivado por um monitoramento horizontal, né, nem vertical. Então ele tem que estar motivado em realizar a sua entrega dentro dos projetos, dos planos e daquilo que é determinado com o grupo. Então eu acredito que passa a exigir essas competências, a de disciplina pessoal, a de capacidade de auto-organização do trabalho, capacidade de você entender o seu papel na equipe. Então isso também, ao mesmo tempo, remete para a liderança a capacidade de alimentar esse tipo de coisa. Alimentar, por exemplo, qual é o significado da gente estar trabalhando junto, quais são as nossas entregas, que organização a gente está trabalhando, para quê, né? Tem aquelas 3 perguntas básicas, né? Quem nós somos, por que a gente existe, para onde que a gente está indo como equipe, né? Qual é a nossa visão de futuro e principalmente como que a gente quer chegar lá, né? Tratando. Aí vem uma questão de competências de liderança que eu acho que é importantíssima nesse momento de trabalho virtual, tratando as pessoas de maneira individualizada. Porque as pessoas, especialmente quando não se encontram, não estão trabalhando juntas dentro de um ambiente, as trocas, a comunicação não verbal, isso não acontece como acontece no ambiente presencial. Então é importante a gente tratar um a um.
no desenvolvimento, no feedback. Isso demanda mais do líder um trabalho de equipe. E você falando isso me vem na cabeça um conceito que está sendo difundido recentemente, que é o conceito de segurança psicológica, né? O que esse conceito tem a ver com a confiança? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a segurança psicológica ela está baseada na capacidade de a gente manter uma certa saúde mental do grupo, né? De expectativas, né? Então, o que a gente precisa, especialmente em ambientes como no Brasil ou em outros ambientes em que em que a regra ela é sempre muito ambígua, a gente precisa estabelecer com clareza critérios, demandas, entregas, para que as pessoas reduzam ao máximo a ambiguidade da leitura do outro. Então, o que a gente deveria, ao meu ver, fazer? A gente deveria estabelecer, deve ser uma gestão um pouco mais pragmática, porque se eu digo para você exatamente o que eu espero que você entregue, a maneira com que você faça o trabalho, se a gente está trocando, se você está tendo abertura comigo, né, na confiança de que você diz, olha, mas isso aqui é mais complexo, aquilo ali, a gente tem uma dimensão de negociação, né, um diálogo, a gente consegue garantir segurança psicológica para as pessoas não se sentem vendidas sozinhas numa missão quase impossível. Então, a segurança psicológica tem a ver com essa capacidade da gente coordenar o trabalho de um lado, de uma maneira muito pragmática, e ao mesmo tempo ter muita empatia com o outro, entendendo que o outro pode estar vivendo realidades muito diferentes, muito distintas da nossa. Então, eu acho que isso faz com que a pessoa efetivamente consiga reduzir, né, a sua insegurança psicológica. Ela passa então a entender o seguinte: não, existe uma regra clara, existem critérios claros, existe um trabalho que claramente precisa ser feito. Então, quando isso acontece, a gente consegue trabalhar bastante como equipe, né? Porque o que gera insegurança? O maior inimigo da insegurança psicológica é a incerteza em relação ao que eu faço, como eu faço e quando eu preciso fazer, né? Se eu consigo reduzir essa incerteza, eu consigo aumentar muito a capacidade das pessoas acreditarem, né, apostarem as suas expectativas naquilo que a gente está fazendo e aumentar a segurança. Legal. Então, o que você está dizendo também é que, nesse momento, um dos grandes papéis do líder é conseguir reduzir a incerteza, dando clareza, comunicando o esperado para a equipe. Isso, exatamente. Eu acho que assim, a insegurança, claro, nós podemos ter várias fontes de insegurança psicológica, não só aquelas que vêm do ambiente de trabalho. Eu posso ter traumas de infância, eu posso ter experiências do passado que me geram traumas. Então, há toda existem várias fontes que podem gerar esse tipo de insegurança. Agora, aquilo que diz do ambiente de trabalho, aquilo que é do nosso espaço de interferência, né, de capacidade de atuar, eu diria que é aumentando a certeza, né? Aumentando os critérios, tirando qualquer capacidade de leituras ambíguas do outro, de leituras emocionais, né? Porque no Brasil, principalmente no Brasil, como a gente é muito relacional, o que acaba acontecendo? A gente tem aquele sentimento assim: se eu não aparecer para o chefe esquece de mim, acha que eu não estou trabalhando. Isso é muito sério, porque isso gera uma demanda em cima das lideranças, em cima daqueles que fazem gestão de equipe enorme. A pessoa gasta muito tempo conversando, muito tempo gerando um relacionamento que no fundo, você deve estar percebendo isso nos Estados Unidos, quanto objetivo e direto eles são, drena toda a nossa energia e o nosso tempo, né? A gente se torna extremamente improdutivo, né? Por quê? Porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa dar satisfação, a gente precisa estar ali, porque é mais importante você focar o chefe do que focar resultado.
Uhum. Agora, o que a gente precisa nesse ambiente, eu acho que é focar o resultado, colocar os critérios na mesa, né? Tá, a gente precisa se encontrar com o chefe, tá? Então, semanalmente a gente vai ter uma conversa, ou de 15 em 15 dias, como é que... Então, a gente conseguindo trabalhar essa nova rotina à distância, a gente aumenta muito, eu diria, a segurança psicológica do grupo, né? E dos indivíduos. Uhum. Você falou que o brasileiro é muito relacional, né? E você fala que confiança é risco. Como é que a gente pode falar desse risco relacional que existe entre as lideranças e seus liderados? Muito bom. Então, é interessante isso. O Brasil é um país caracterizado por um contexto de relacionamento intensivo, de alta socialização. A gente socializa fácil as pessoas, os estranhos, né? A pessoa vem, nós somos uma cultura de identificação, né? Eu identifico algum traço no outro, pode ser um estrangeiro, pode ser uma pessoa, e imediatamente não é uma. Na antropologia existe essa diferença. As pessoas tratam culturas de identificação e culturas de identidade. A identidade ela é sempre bélica, né? Ela sempre divide. Eu sou assim, né? Essa é a minha identidade. Quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que o outro não é. A cultura de identificação ela traz o outro, né? Nós somos uma cultura que sempre foi muito convidativa, né? De trazer o outro, de acolher o estrangeiro. Esse é um traço. No entanto, Tony, a gente tem uma cultura de baixa confiança. Vários estudos que a gente tem feito, né? Não eu, mas vários outros pesquisadores que pesquisaram o Brasil, inclusive nós temos o World Value Survey disponível, que também traz métricas sobre confiança em vários países. Eles mostram o seguinte: o Brasil é um contexto de baixa confiança. Então, relacionamento, interação não significa construção de confiança. Tá? Então, é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Por exemplo, rede social, eu estou construindo confiança? Não. Você pode estar fortalecendo a sua reputação, você pode estar se comunicando, mantendo uma relação, uma comunicação com um grande número de pessoas, mas construção daquela confiança que significa uma aceitação voluntária de risco em relação ao outro, não, né? Muito pouco. Então, eu diria que a confiança ela demanda eu me colocar voluntariamente, essa é a definição, em vulnerabilidade em relação a alguém ou em relação a um grupo. E eu só faço isso na hora em que eu consigo estabelecer premissas que me motivam a realizar esse investimento de confiança. Uhum. É. E a gente ainda enxerga a vulnerabilidade como uma fraqueza, né? É muito comum a gente não se colocar vulnerável, porque isso pode ser visto como fraqueza, ou na verdade eu estou doando poder para o outro, né? De certa forma, eu estou dando poder para o outro quando eu estou vulnerável. Como é que a gente pode fazer essa mudança de mindset em que a vulnerabilidade passa a ser fundamental para a construção de confiança, a vulnerabilidade mútua, né? Porque quando é vulnerável só de um lado e o outro não é, isso pode causar também uma desconfiança, né? Imagino eu. Mas como é que a gente muda esse mindset sobre o que é a vulnerabilidade, a importância de ser vulnerável para fortalecer a relação de forma a construir confiança? Então, é bem interessante, isso é um paradoxo, né? O mundo corporativo, o mundo empresarial, né, ele pede para a gente mostrar fortaleza, né, esconder o erro e não mostrar suas fraquezas ou vulnerabilidades, né? E aí quando a gente fala de confiança, a gente fala, pô, mas a confiança está baseada, né, em você se colocar em posição de vulnerabilidade. Bom, aí vem aquela questão, né? Primeiro que colocar-se em posição de vulnerabilidade requer coragem, por um lado, e requer um contexto, né? Um ambiente, um contexto que me capacite a fazer isso, porque naturalmente, eu diria assim, em muitas empresas eu vou esconder o erro, eu vou esconder as minhas gafes, eu não vou falar aquilo que aconteceu de errado, e isso é péssimo para a produtividade, né? Eu vou te dar só um exemplo.
pega as métricas de acidentes e incidentes de trabalho, que o Brasil não está indo bem. E por quê? Porque exatamente a gente tem uma cultura que inibe o reporte do quase acidente ou do acidente, né? A gente prefere esconder do que reportar, porque as tecnologias que impedem fatalidades, por exemplo, estão baseadas no quase acidente. Então, se você reporta o quase acidente, você evita uma fatalidade que poderia ocorrer. Se eu tenho uma cultura do medo, né, de não reportar o erro, eu imediatamente não consigo criar esse contexto que me leve a ser excelente naquilo que eu faço. Então, como é que a gente tem que trabalhar isso dentro do Brasil? Como é que a gente tem feito isso através de projetos pilotos? A gente tem que construir esse contexto, fazer um compactuar, né? Pactuar. Nós temos que pactuar que tratar o erro, tratar o diálogo. O diálogo ele precisa existir. Se eu sou uma pessoa em posição de liderança na equipe e eu quero construir ou desvelar as pessoas para atingirem um nível de competência máxima, eu tenho que de alguma forma estabelecer um pacto com essas pessoas, que eu digo o seguinte: gente, aqui nós temos que tratar o erro, eu tenho que falar isso. O poder de eu falar isso já é uma grande coisa. No dia a dia, como que eu vou lidar com as questões do erro é outra, né? Então, por exemplo, um empregado acabou de reportar que ele cometeu um erro por displicência. Então assim, não vou gerar uma punição imediata, não vamos tratar isso, não vamos conversar, olha, isso não deve acontecer, então, né, isso coloca em risco a nossa operação. Então a gente tem que tratar, construir esse contexto. Ele tem que ser negociado. Ele não pode ser, a gente não pode presumir que as pessoas vão mudar as suas expectativas em relação às outras só porque a gente pendurou um cartaz de valores na parede, né? É muito pelo contrário, né? A gente tem que repactuar o nosso contrato informal. A partir do momento que a gente começa a falar da importância da autonomia, da importância de tratar o erro, da importância de trabalhar a empatia, da importância da gente construir um contexto baseado nesses elementos que nos deem capacidade de enxergar aonde nós estamos errando e como que a gente pode melhorar, isso muda muito o jogo, né, Tônia? Muda muito o jogo, e isso é o que mais raramente acontece. Então, por isso que existe uma solução para que a gente possa avançar nessa agenda do empowerment, da autonomia. Existe a capacidade de a gente construir a confiança, porque é ela que vai permitir isso, mas demanda um pacto, né? Demanda a gente trabalhar a equipe aqui, dizer o seguinte: gente, nós temos que ter a liberdade de se colocar em vulnerabilidades, mostrar algumas vulnerabilidades. Você não vai contar a tragédia da sua vida, mas você vai colocar vulnerabilidades do seu dia a dia que de alguma forma implicam em você trabalhar melhor, com mais foco, com mais motivação, né? Então eu acho que esse repactuar ele é fundamental. Legal. Acho que nesse momento que a gente está entrando na casa das pessoas quando faz reunião, né, o trabalho remoto tem isso, e aquele limite, claro, que a gente tentava esconder entre o lado pessoal e profissional, ele não existe mais, né? Você pode botar os filtros, né, que impedem você de ver a casa, mas o fato é que eu já participei de várias reuniões em que tem cachorro, tem gato, tem criança, tem alguém entrando, né, e você acaba conhecendo. Então, como é que para o líder participar mais da vida pessoal pode também conectar mais e ser uma oportunidade de criar laços de confiança, uma vez que o lado pessoal pode ser visto como um lado vulnerável, que a gente sempre tentou esconder, né? Como é que está nesse momento essa relação liderança e liderados, principalmente em relação a esse ser como um todo, né? Esse ser que agora ele é profissional e pessoal ao mesmo tempo, e você não consegue mais esconder. Pois é, Tônia, eu acho que aí a gente entra dentro de uma seara. A gente que no Brasil tem uma cultura muito que mistura muito o público e o privado, né? Que mistura muito vida pessoal e profissional. Geralmente você vai
numa fábrica, o chefe é padrinho do filho, que é amigo do cunhado, e tem aquela, né, aquela grande vínculos profissionais e pessoais. Os países latinos sempre foi assim, né? E aliás, é uma forma de proteção psicológica, né? A gente criou várias formas de proteção psicológica e segurança da sua posição através de vínculos extra profissionais. Quando a gente começa a entrar quase que obrigatoriamente dentro do âmbito pessoal, a gente tem que ter isso demanda maturidade de quem lidera. E eu digo maturidade não técnica, mas maturidade humana, maturidade de enxergar a vida do outro. Isso aí também coloca um desafio muito grande, porque se a gente se fala em maturidade para liderar pessoas, às vezes com pessoas de mais idade do que você, necessariamente nós estamos falando de pessoas que já tiveram experiências de vida. Então, isso coloca uma questão sobre qual é o perfil ideal de pessoa para estar coordenando um trabalho em equipe em que eu preciso compreender como que o outro se comporta, como é que o outro vive dentro da sua realidade privada, né? Então isso para mim demanda um grau de maturidade e de empatia da liderança que antes a gente nunca se preocupou, né? Antes eu assumi o meu papel profissional, eu entrava dentro do ambiente de trabalho, naquela relação de espaço e de tempo, e eu assumia aquele papel. Eu era o Marco Túlio trabalhador. Quando eu saía daquele ambiente de trabalho, eu vestia, vamos dizer assim, eu me apresentava de volta à minha casa e aí eu tinha a minha vida privada. Com essa mistura, vamos dizer assim, um pouco mais uma mistura quase que necessária das condições de hoje, a gente começa a ter que gerar maturidade sobre o outro. A minha realidade pode não ser a realidade do outro. Então eu tenho que ter a capacidade de entender a realidade do outro, em que ele está vivendo. Se eu não tenho 3 filhos e consigo trabalhar muito bem, isso é ótimo, mas o outro tem 3 filhos, o outro tem uma pessoa doente em casa, o outro tem um escritório que não está absolutamente adaptado àquilo que ele precisava. Então eu vou ter que entender o seguinte: eu não posso exigir comportamentos, eu não posso exigir perfeição ou fazer leituras subjetivas sobre o que eu estou vendo, porque na realidade é uma exposição quase que indesejada, vamos dizer assim. Para o objeto do trabalho, eu não precisaria conhecer a sua vida privada, mas uma vez que a gente está entrando dentro da vida privada das pessoas, até por necessidade, vale a empatia e a maturidade de entender que a minha realidade pode não ser a realidade do outro, né? Então, aceitação. Então, eu acho que isso vai demandar uma visão de liderança muito mais capaz de trazer essa diversidade, né, de tratar a diversidade, né? Por exemplo, o outro pode ser uma pessoa que vive, que tem opção sexual diferente da minha, que tem religião diferente da minha, que tem uma visão de mundo diferente da minha. Isso eu não posso ter um líder que julgue isso pela sua lente. A minha lente de julgamento das questões que não são pertinentes ao trabalho, ela precisa ser uma lente da diversidade. Eu não posso trabalhar com as pessoas julgando pela minha lente. Então, aquilo que é do trabalho, que é pertinente ao trabalho, sim. A gente precisa concordar, ter um nível de concordância sobre aquilo que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, prazos e maneiras de se fazer. Agora, aquilo que é da vida privada das pessoas, eu vou precisar de sabedoria. Interessante isso. Você usou uma expressão que é maturidade humana, né? Eu gostei muito dessa expressão para caracterizar esse papel do líder. Porque eu acho que a maturidade, a gente fala de maturidade, posso falar, porque a maturidade, porque ele já foi líder, tem um histórico de liderança, ele conhece tecnicamente a planta.
O que isso fala em termos de maturidade humana, né? Às vezes ele é uma pessoa que deixa a desejar no seu trato com o outro, na sua capacidade de enxergar a diversidade. Eu acho que nós estamos. O que está acontecendo nas empresas agora? Nós estamos esticando a vida útil dos trabalhadores, nós estamos vivendo mais, né? Então, a minha visão de utilidade, de trabalho da minha vida está indo para frente, está indo lá para os 70. Então, como é que a gente vai enxergar uma empresa? Né? Olha a realidade que está acontecendo no Brasil. Está nascendo menos gente, está nascendo bem menos gente, nós vamos ter bem menos jovens, nós vamos ter que tratar da questão da produtividade nas empresas com o que a gente tem. E a gente vai ter uma sociedade mais envelhecida. E essa sociedade vai lidar com uma diversidade muito maior de opiniões, de escolhas. Então, o que vai demandar é o seguinte: não adianta você vir com os seus pressupostos sobre religião, credo, cor e tudo mais, porque isso você guarda para você e você foca naquilo que é do trabalho, né? Uhum. Isso parece ser um discurso assim comum, talvez para algumas empresas que estão muito acostumadas a trabalhar em ambientes colaborativos globais, mas na realidade esconde-se muito preconceito, tá? Mesmo nessas empresas globais, e você tem muito problema nas empresas que são mais locais, que estão acostumadas com determinadas uma visão de mundo muito estanque. Então, daí a importância do tema diversidade ligada à produtividade. Uhum. Isso vai ser cada vez mais crítico para a formação de liderança. Então, assim, eu entender a diversidade. A diversidade não é questão de gênero, ela não se resume à questão de gênero, ela se resume a várias outras dimensões, né? Por exemplo, agora, idade. Eu posso contratar uma pessoa de 50 anos para trabalhar na minha empresa, né? Tem algumas empresas que abriram, né, o estágio para pessoas maiores de 50 anos, eu achei bacana isso. Pode, porque veja, você vai esperar que esse cara produza com a mesma energia e a mesma capacidade que um jovem de 35? Não, o jovem de 35 ele está querendo, ele tem outros objetivos, ele tem outras demandas, ele está em outro momento de vida. Mas o de 50 tem outras questões, pode ter algumas vantagens da experiência, da capacidade de lidar com as pessoas. Então, é essa complementariedade de competências que a gente vai ter que trabalhar na formação de equipe, para a construção da confiança. Uhum. Quando eu ouço você falar, eu vejo que existe você está falando de uma necessidade de novas competências para esse líder do futuro, não? Esse novo estilo de liderança, e que por mais que fosse claro para muitos antes da pandemia, acho que a pandemia coloca a luz e aumenta, né, a incerteza e demanda novas competências desse líder. Além da confiança e da capacidade de lidar com a diversidade, né, que você já colocou muito bem, quais são as outras competências que esse líder do futuro deveria ter? Eu acho que uma capacidade de entender que a gente vai estar liderando equipes cada vez mais competentes, que fogem muito, a gente vai estar sempre liderando. Se isso era um clichê há uns 20 anos atrás, dizia assim, liderar é você liderar pessoas que sabem mais que você. Poxa, agora isso vai ser uma realidade mesmo, porque quando eu recebo um jovem de 23 anos na minha equipe, putz, esse cara sabe muito mais de tecnologia do que eu, né? Outra coisa, a sua linguagem, a sua maneira, as pessoas hoje não suportam determinadas posições, ainda que sejam pessoais, né? Eu acho que o líder tem que se lembrar o seguinte: se você aceitou, e é o seu livre-arbítrio que está aí, uma posição de liderança, você não tem mais direito de dizer o que você quer, na hora que você quer e como você bem entende, né? A posição de liderança, ela não é uma posição de poder absoluto, ela é uma posição de poder negociada dentro da cultura organizacional. Então isso te coloca um desafio de você, por exemplo, entender que muita gente dentro da tua equipe tem visões diferentes da sua, como eu estava falando antes, mas tem competência diferente da sua. Então essa capacidade da gente conseguir construir equipes com esse tipo de visão, né, de complementariedade,
faz todo sentido e é o que vai mover, vamos dizer assim, organizações muito produtivas para frente. Por exemplo, se eu tenho que construir um ambiente de inovação, né, é óbvio que se eu falar em inovação tecnológica, né, vamos focar aqui em inovação tecnológica porque é mais fácil de assimilar aqui. Os jovens estão com isso muito mais fresco na cabeça. Se eu falar em tecnologia, a minha filha de 12 anos consegue produzir um vídeo hoje muito mais rápido do que eu. Tá certo? Eu não vi ela aprender isso, mas ela aprendeu. Então, assim, ela consegue produzir um vídeo com uma rapidez incrível, cortar o vídeo inteiro, colocar efeito. A gente vem de tempos, né? Aliás, nós estamos lançando um artigo bem interessante sobre isso. A experiência geracional, ela está relacionada aos fatores históricos de cada geração, que impactaram muito aquelas gerações. Quando você pega a geração X no Brasil, foi uma geração, por exemplo, Baby Boomer no Brasil, foi uma geração que experimentou muito vulnerabilidade. Né? Então é interessante, se você pegar essa geração, eles têm uma dificuldade muito maior de gerar relação de confiança do que as gerações que vieram depois. É isso que a gente descobriu nesse artigo. Então, nós estamos vivendo um momento em que trabalhar a diversidade e ter clareza sobre o papel de cada um, sobre a competência de cada um é muito importante. Porque não estamos falando de soft skill somente. Estou falando para isso que é soft skill para... Não, nós estamos falando o seguinte, existem competências, hard skill, né? Existem competências que estão distribuídas hoje na população em geral, que se eu fizer um processo seletivo para montar a melhor equipe de inovação para a tecnologia, eu vou trazer muita gente jovem e eu vou ter que combinar essa juventude com pessoas que já tiveram, por exemplo, experiência em alguma tecnologia que já está se tornando obsoleta. Então, é essa capacidade, essa competência técnica de unir pessoas com competências distintas e a capacidade da gente tratar a tecnologia dentro de um contexto de inovação, né, de uma cultura de inovação, é que vai fazer com que a gente efetivamente busque novas soluções e consiga inovar. Uhum. Né? Porque o jovem, talvez a visão dele, por exemplo, de futuro, ele não quer ficar tanto tempo lá, a não ser que ele tenha uma boa experiência, a não ser que ele goste de ficar lá, que seja um ambiente que ele fala, puxa, eu gostei de ficar aqui. Então, existe uma visão diferente de mundo, né? Existe experiências diferentes em momentos críticos da vida. Uhum. Então eu acho que essa capacidade da gente ler complementariedade de competências e complementariedades e a capacidade de trabalhar essa soft skill é que vai determinar efetivamente as competências de liderança para o futuro aí. Para o presente, né? Acho que já para o presente e para o futuro, porque a liderança ela não pode ser mais essa liderança autoritária que a gente está tão acostumado no Brasil. A gente confunde muito no Brasil líder com aquele sujeito que ganhou poder dentro da organização. Então, o cara que ganhou poder na organização, a gente já chama o cara de líder. Né? E liderança é um atributo qualitativo que não deveria ser assim né, usado de maneira tão inapropriada. Liderança é uma qualidade, ela é conquistada não aos olhos da hierarquia, mas aos olhos daqueles que enxergam alguém, né? Aos olhos dos subordinados, né? Quando eu enxergo alguém que representa os meus anseios, que gera coordenação, que me convida a trabalhar, a quebrar a minha cabeça para gerar uma solução, essa pessoa cria um vínculo de pertencimento comigo e com aquela empresa, né? Então eu acho que isso aí vai ser cada vez mais demandado, né, das pessoas para construírem, seja lá o que elas se predispuserem a construir. Uhum. Você comentou que os jovens não têm ficado muito tempo no trabalho, né? Eles vão ficar se eles gostarem, né? O que o jovem ou as gerações mais novas têm buscado no ambiente de trabalho? Como é que as empresas podem trabalhar essa cultura para atrair esses jovens para os seus projetos de inovação? Esse é um problema que várias empresas estão sofrendo, a alta rotatividade das gerações mais jovens, né?
não só empresas privadas, empresas públicas também, né? Existe hoje muito mais gente largando um bom emprego conquistado através de um processo seletivo de um concurso público e abrindo mão, simplesmente abrindo mão, porque não enxergam sentido em ficar ali. Bom, isso só mostra para a gente que qual é o perfil desse jovem. Esse jovem nasceu num Brasil diferente, muito diferente do que o Brasil em que o chefe dele, que tem 20 anos a mais, nasceu, né? Ele não experimentou uma série de ameaças. Talvez volte a experimentar agora, nesse momento em que a gente está tendo uma grande ameaça de nova crise econômica, né? Inflação, retorno aí de um ambiente muito mais incerto. Mas esse jovem, ele nasceu dentro de um ambiente em que já mostrou para ele uma série de possibilidades. Ele nunca ficou encurralado num canto sem enxergar possibilidades. Então, esse jovem está muito mais preparado para fazer escolhas diferentes, para traçar caminhos diferentes, porque desde sempre ele enxergou essas possibilidades, né? Isso faz com que a empresa tenha que se adaptar 100% a ele? Não. A empresa ela tem que construir, né, um caminho de entrada que mostre para esse jovem quem é essa empresa, quem é que veio antes dele, né? Ele está entrando numa casa que foi construída há quanto tempo, né? Qual foi o sonho das pessoas que tiveram até aqui, até agora, para chegar a construírem essa empresa do jeito que ela está? Qual foram as expectativas? Então, assim, se a gente consegue trazer esse jovem para ele entender a missão dessa organização, se ela tiver, né? Se ela tiver capacidade de construir isso, que às vezes não tem. Mas se a gente trazer o jovem a refletir sobre que ele não está entrando simplesmente no empreguinho em que a função dele é preencher uma planilha Excel ou que é construir uma apresentação PowerPoint, tal. Não, mas que ele está entrando dentro de uma missão em que ele está sendo convidado a ingressar dentro dessa grande comunidade. E eu acho que a gente vai ter muito mais capacidade de reter esse jovem, né, do que simplesmente dizer o seguinte: olha, você vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, e daqui a 5 anos, se você for bem, você vai ter um cargo de gerente. Então esse é o grande desafio, é traduzir para o jovem, né, a saga e os desafios daquela organização, colocando ele como um partner, como não como um empregado, mas como uma pessoa que, de certa forma, tem um papel ali dentro muito claro. Ele recebe um espaço de atuação, ainda que restrito. Ele tem o seu espaço de atuação, ele consegue construir a sua trajetória dentro daquela organização. Legal. E pelo que eu estou entendendo, o jovem precisa sentir que ele faz parte dessa missão, né? Ele precisa sentir que ele tem um significado relevante em ajudar a Exato. alcançar alguma coisa. Porque, olha, Tônia, eu falo, o jovem não está preocupado, assim, o jovem que está ingressando hoje, a maioria não está casado, a maioria, né, vamos dizer assim, de uma classe social mais privilegiada, né, no Brasil, classe A e B. A pessoa sai da classe média, está lutando. Hoje você tem uma redução enorme da taxa de natalidade no Brasil. Então esse jovem, ele, geralmente não está casado, ele tem sonhos, ele quer conhecer o mundo, ele quer ter experiências de trabalho que sejam prazerosas, né? E ele tem também expectativas fantasiosas também, né? Existe aí uma questão que esse jovem ainda não passou pelo processo, não passou pela idade, né? não trilhou o seu caminho para chegar a conclusões sobre a vida. Então existe toda uma expectativa, muitas que ele vai ter que, só trabalhando e vendo a dureza do dia a dia, que ele vai constatar que a vida não é bem assim, de que ele precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de, né, perseverança. Agora, do outro lado, o que a empresa pode fazer para reter ele é mostrar que ele não está simplesmente ocupando
um cargo de um, vamos dizer assim, eu não estou convidando ele para algo que é irrelevante, que é insosso, que é enfadonho. Eu estou convidando ele, eu estou fazendo um convite a ele para algo que é relevante, para uma contribuição relevante, para que ele crie a sua saga, para que a gente diga para ele o seguinte: o seu nome é esse, o que, que ele vai significar aqui dentro daqui a 10 anos? Né? O seu nome vai ser o quê? Né? Quando te chamarem pelo nome, vão estar chamando quem? Né? Como é que você vai ter construído o seu caminho, né? O seu percurso aqui dentro? Então falta essa capacidade da gente trazer esse jovem e ir mostrando a realidade da organização. E é claro, tendo uma liderança muito mais empática, porque o jovem ele é mais abusado, ele é mais, fala mais o que quer, né? Esses jovens de hoje são muito menos são muito mais incontinentes, eles não vão ficar aceitando qualquer coisa. Então a gente tem que ter uma liderança quase que educadora, né? A pessoa tem que ir educando ele para a vida profissional. Uhum. Né? Não tô aqui jogando uma responsabilidade para a empresa continuar a educação desse menino que acabou de sair da faculdade. Não. Estou dizendo o seguinte: a liderança ela tem que saber acolher essa pessoa. Se for o primeiro emprego, então tem que ter vou te mostrar a dureza da realidade da vida. Ele vai embora. Uhum. Né? Essa pegada não rola mais. Uhum. Você vai mostrar o seguinte: eu vou te mostrar um lugar que você pode se tornar um empreendedor. Uhum. Aqui dentro você pode empreender. Mas para você empreender, você vai ter que aprender ainda um caminho que você ainda não aprendeu. Então, quanto mais você aprender o que a gente faz aqui e o que as pessoas que vieram antes de você fizeram, mais você vai ter condições de usar essa autonomia para para gerar os seus projetos, o seu empreendimento. Então isso é importante. Como é que eu consigo atrair ele para dentro da empresa? Então tem um novo desafio também da liderança, que é como é que cria essa relação de confiança com uma geração que é muito diferente. Com uma geração, isso é muito desafiador. É muito desafiador. Quanto mais heterogênea é a sociedade, mais difícil é de construir a confiança. Então, se eu tenho uma empresa em que eu tenho grupos geracionais muito diferentes, isso sempre vai ser um desafio maior. Mas eu consigo fazer isso através do diálogo, do pacto informal, construindo a base do nosso contrato informal. Uhum. Né? Dizendo o seguinte: por que nós estamos aqui? Né? Qual é a posição? Pessoas vieram antes de você. Né? Então, assim, trazendo esse elemento de propósito e de saga da vida de cada um e de contribuição de cada um. Né? Porque, vamos pensar sério, a empresa ela é uma instituição maravilhosa. Né? A empresa é uma instituição, uma criação humana em que você abriga ali vários grupos com expectativas muito diferentes. Né? Então ela é uma possibilidade que gera riqueza, gera prosperidade, se aumenta a sua produtividade, se aumenta a riqueza, isso gera melhores colégios, melhores estradas, melhora tudo. Se isso for bem equacionado, a empresa ela é uma instituição maravilhosa. Como é que a gente traduz isso para o jovem? Como é que a gente convida o jovem para dizer o seguinte: olha, você está sendo convidado para elevar o teu nível aqui na sua competência máxima, mas vai depender muito de você também. Porque, por exemplo, esses dias é interessante, esses dias eu estava escrevendo um artigo, as pessoas adoram, né? Eu faço os artigos lá do Valor Econômico, as pessoas adoram assim, ouvir o tipo da coisa assim: eu posso mudar de emprego com 40 anos? Se eu responder assim, pode, você pode em qualquer momento da sua vida, você pode mudar, você tem todo o direito, você pode ir onde você quiser. As pessoas amam de paixão ouvir isso. Amam. Agora, elas não gostam muito de ouvir a segunda parte, que é o seguinte: tem um preço. Tem um preço para você mudar. Você pode, né? Esses dias eu estava com um jovem que estava falando: pô, eu acho muito difícil entrar em Harvard, entrar no MIT. Eu falei, olha, difícil mas tem muita gente que entra, não é impossível. Se você quiser, você entra. Agora, tem um preço. O preço a pagar é esse, ó. Tem aqui a base. Mesmo assim, você vai ter que ter uma grande disputa. Então, assim,
existe um preço de mudança, existe um preço para a sua ambição. Tudo é possível, desde que você queira pagar, se organize, tenha disciplina pessoal para chegar lá. Então, eu acho que muito dentro da empresa, eu quero ser o presidente. Você pode ser o presidente. Se você tem essa ambição com essa idade, porra, então nós temos um elemento aqui já maravilhoso para você chegar lá. Agora, tem um preço, tem um caminho para chegar lá. Legal, Marco. Acho que a gente falou muito aqui de confiança, vulnerabilidade, diversidade, produtividade e o desafio, né, da liderança. Eu queria pular agora para as 10 perguntas, que eu chamo de 10 a 10 Tá, aqui, ótimo. rapidinhas. Tá preparado? Posso começar? Pode. Se alguém realmente te conhece, o que que essa pessoa sabe a seu respeito? Puxa vida, cada pergunta é difícil. Eu acho que ela sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito acolho muito as pessoas assim nas suas acolhimento. Eu acho que eu aprendi isso desde a minha época de igreja, que eu trabalhei durante muitos anos. Acho que acolher o outro é fundamental, né? Não ser conivente totalmente com o outro, mas acolher as pessoas nas suas necessidades. Acho que elas leriam isso em mim. Os meus amigos, as pessoas que são mais chegadas. E acho que esse uma competência também da nova liderança, né? Acolher, dado que a gente está Acolher. precisando. Não é concordar, não é você ser conivente com nenhum erro, nem nada disso, mas é você acolher, né? Acolher o outro. Eu acho que o mundo carece muito de acolhimento. Essa foi uma questão que eu aprendi muito na igreja, né? E sobre o que você mudou de ideia recentemente? Mudei de ideia? Eu mudei de ideia em relação a várias coisas, né? A leitura das causalidades disso que a gente está vivendo. Eu mudei de ideia em relação a por que as pessoas assumem comportamentos. Eu tenho me surpreendido muito, né? É, Nessa pandemia com as razões pelas quais as pessoas estão se comportando de outra forma. Mas eu acho que principalmente na questão do julgamento do outro. Eu já hoje demoro muito mais para julgar, né? Então eu tenho mudado muito de ideia em relação aos meus critérios de julgamento dos outros. E qual sua melhor qualidade de liderança? Puxa vida. Os que devia falar são os outros, né? Eu acho que é a relação, acho que é essa relação de abertura, né? Acho que é uma relação de abertura. Quem trabalhou comigo talvez pudesse falar melhor, mas eu acho que às vezes a autoimagem da gente é deturpada, né? Geralmente é. Mas, mas eu acho que é a abertura, é o acolhimento, é a capacidade de você falar o que você quiser, entrar na porta. Eu não gosto dessas distâncias, né? Eu gosto de trabalhar com equipe. Eu gosto de quase que me ser membro. Se eu tiver em posição de tomar decisão, gosto de ser um membro da equipe, ser consultivo. Eu acho que essa seria, ou pelo menos, a qualidade que eu me esforço muito para ter, entendeu, Tony? Principalmente no ambiente em que eu trabalho. Legal. E qual o desafio de liderança que a vida insiste em colocar na sua frente, em projetos, em lugares que você trabalha e que você ainda não conseguiu aprender ou desenvolver, uma coisa que você tem dificuldade de lidar? Eu acho que é eu acho que desafio de liderança eu tô aprendendo sempre, né? A gente está aprendendo toda hora. É clichê, né? A gente está aprendendo sempre. Mas o fato é o seguinte: é, chega num determinado momento que, para mim, o meu maior desafio é como é que eu consigo trazer o outro para dentro do projeto. Esse é o meu maior desafio. Às vezes eu perco as pessoas por querer definir logo foco e contribuição individual. Então, assim, eu sou de fazer muito projeto ao mesmo tempo. Então, quem é assim acaba perdendo, às vezes, um pouco a atenção das pessoas que estão te contribuindo com você nos projetos. Então, eu acho que é ter mais foco e entender mais a opinião alheia para que ela possa mudar a sua opinião. Eu acho que o meu maior desafio é esse, é entender
assim, não querer fazer as coisas com muito mais rapidez. Eu estou aprendendo isso, fazer com muito mais qualidade na relação com o outro, entendeu? Aprendendo com o outro, acho que é meu maior desafio. É porque eu acolho, mas eu nem sempre ouço muito as pessoas, então eu acabo errando. E qual a próxima temática de pesquisa ou algum tema que você esteja interessado e curioso, que você está pensando em colocar tempo e energia? Pois é, eu agora estou muito interessado em estudar a Multi-Stakeholder Theory, que é como é que a gente consegue equacionar os interesses de diversos stakeholders, de diversos grupos, como é que a gente consegue gerar arranjos institucionais, como é que a gente consegue colocar o diálogo, gerar o diálogo no multi-stakeholder, né, theory, que é o approach, né, que seria como é que a gente consegue abordar essas questões, né? Por exemplo, existem trabalhos clássicos escritos sobre isso e eu queria entender como que a gente consegue enfrentar esses problemas. No Brasil isso é muito importante, porque quando você tem um grande acidente no Brasil em que você tem muito estrago, geralmente você tem um sequestro dos interesses de diversos stakeholders, por um único ou por poucos stakeholders. Então, eu gostaria de entender como é que a gente consegue proteger os interesses dos stakeholders, trabalhando melhor essas questões de governança, entendeu? E isso tudo, é claro, está dentro do âmbito da confiança também. A internet está cheia de frases feitas, verdades absolutas. Qual a É. verdade absoluta sobre liderança, sobre confiança, que na verdade você se irrita quando você lê ou quando você fala, putz, isso não tem nada disso? Que frase seria essa que você fala, não, não é nada disso na verdade? Que me irrita? É. São tantas. Assim, eu geralmente, Tony, eu não sou muito, eu não vou muito com essas frases de efeito, assim. É, eu não me lembro, não, assim, sinceramente, eu não estou me lembrando de uma frase que me irrite, né? Eu tenho certeza da frase que eu acho que eu resumiria a liderança, tá? Eu não acho que liderar mostrar, ter uma visão, mostrar, por exemplo, eu odeio frases que colocam o líder como aquele que mostra o caminho, parece que ele foi iluminado por Deus, né, com dons especiais para mostrar o caminho para aqueles incultos, para aqueles, né, vazios, sem luz, né, para eles chegarem à iluminação. Eu odeio esse tipo de frase que remete a essa ideia, né? Então, assim, tudo aquilo que desempodera o outro, que tira a autonomia do outro, para mim é extremamente, são frases absolutamente vazias, né? Colocando assim uma grande luminosidade e capacidade no líder. É de uma vaidade incrível, entendeu? De uma vaidade grosseira. Eu gosto de frases que colocam o líder como aquele que consegue gerar uma contribuição para o grupo em que ele também é beneficiado, é claro, porque o líder não é um altruísta. Ele não é um altruísta, ele não lidera porque ele acha que o mundo tem que ser melhor somente, né? Seria muito bonito isso, fofo, mas não é por aí. O líder ele lidera porque ele, levando a equipe no seu nível de competência máxima, ele consegue cumprir aquela missão de uma maneira magnífica, que outros não conseguiriam, né? Então eu acho que o principal papel do líder nesse caso é o desvelamento do liderado, sem criar um vínculo de dependência. E qual é o seu maior medo? Meu maior medo? Puxa vida. Em geral, olha, eu tenho medo de perder a memória. Porque eu confio muito nela e na minha capacidade de pensar para me sentir útil. Então, se eu começasse a ter algum tipo de problema em que me tirasse a capacidade de pensar e a capacidade de dialogar com os outros baseado nisso, eu acho que eu me sentiria muito sem uma função, sem uma coisa. Por outro lado, eu aprendi também que a gente se surpreende muito quando a gente encontra algo que limita a nossa capacidade, né?
as nossas competências. Então, se eu perdesse a memória, ou se eu perdesse a minha capacidade, eu, eu teria que encontrar uma outra forma de ser útil, né? De trabalhar, de ser. Mas eu acho que é isso. E qual Porque às vezes me dá branco. e que busca interna recente, ou o que você está tentando trabalhar em você recentemente, ou algum desafio individual que você está tendo que lidar? Há muitos, muitos. O meu maior desafio, eu acho que assim, essa busca interior, para mim, é o meu maior, é a minha maior batalha, né? A maior batalha, eu acho que assim, eu tenho vários padrões de comportamento herdados e não herdados que eu continuo realizando, que eu não quero realizar. E eu gostaria de ser uma pessoa. Então, assim, eu tenho amigos que eu tenho uma admiração profunda. Eu falo, poxa, queria tanto ser igual esse cara, nesse jeito, né? Então, assim, eu ainda tenho várias imperfeições que eu trabalho no sentido de me aprimorar, entendeu? Isso é um mergulho muito íntimo, né? Por exemplo, de trabalhar com mais foco, com mais densidade, com um mergulho mais profundo, né? Entender melhor aquilo que os objetos, entender melhor as questões. Não me tornasse um entregador de pizza de ideias, sabe como é que é? De você ir falando coisas assim. Então, o meu grande desafio é esse mergulho, é essa densidade maior. Eu, às vezes, leio alguns livros de autores que eu tenho uma inveja branca, né? Que eu tenho aquela inveja, falei, cara, como ele é inteligente, cara. Para ele escrever isso aqui, é uma síntese tão bem elaborada, ele demorou muito tempo para chegar a essa conclusão. Então, assim, eu me deparo com atitudes, que eu vou fazer 52 anos. Um cara de 52 anos é um cara, o homem ele sempre está em processo de maturidade. Eu acho que a mulher tem um processo bem diferente, mais rápido. Assim, eu me deparo com certas infantilidades da minha parte, com certas manias que eu trago lá de trás. Então, esse é o meu grande desafio, eu acho. É como é que eu consigo ser mais denso, mais íntegro na minha busca, sabe? Comigo mesmo. A integridade comigo mesmo, entendeu? Então, isso para mim é um desafio enorme, enorme. E se você pudesse escrever num outdoor uma frase, um lema ou alguma coisa que te guia na vida, o que você acredita, o que seria essa frase? Olha, tem uma frase, você vai achar que eu sou carola, né? Porque eu já falei de igreja, mas assim, tem uma frase para mim que ela vai além da compreensão da fé em Deus e tudo mais. Ela é muito prática para mim, que é de Santo Inácio, que ele diz o seguinte: trabalha como se tudo dependesse de você e confia como se tudo dependesse de Deus. Esse confia como se tudo dependesse de Deus, na realidade é você ter a capacidade, a maturidade de saber se abandonar na imprevisibilidade da vida. A vida é muito interessante. Vários amigos, né, que começam a cair as fichas de que você não controla a sua vida totalmente. Você toma decisões, você pode sair de uma cidade para outra, você pode mudar de emprego, você pode fazer uma opção de coisa, mas isso ainda é muito pouco relacionado às grandes guinadas que a vida dão, ou às pequenas do dia a dia, né? Afinal de contas, a gente nasce, né, vive e depois morre, e o grupo de pessoas que você se relaciona com mais intimidade, ele sempre é menor, ele sempre é pequeno. Então, assim, a vida, ela, de certa forma, ela coloca limites para a nossa capacidade. Então, eu diria que trabalha como se tudo dependesse de você, ou seja, tenha foco, planeje, né, tudo aquilo que a gente aprende como ter ferramenta de trabalho, mas confia, né? Saber abandonar-se não é largar as coisas, não. Seja o que Deus quiser, seja... Não, é você se abandonar, né, a uma providência. Então eu acho que esse é o grande desafio. Saber que a vida, que o bonito da vida é essa dimensão da incerteza. E um livro que você acha que toda pessoa deveria ler, ou algum livro que você mais deu de presente, em que você não seja autor, Marco? Não, claro, não, seria de uma grosseria estúpida. Olha, eu vou te dizer um livro. Esse livro aqui,
Assim, eu tenho livros que são muito interessantes. Por exemplo, eu vou te dizer um livro aqui que eu diria que toda pessoa que está começando a vida nas empresas e tal é muito útil, que é os Sete Hábitos do Stephen Covey. É impressionante. Aí você fala, mas o Stephen Covey ele fez uma tese de doutorado muito interessante para chegar àquelas conclusões. Eu gosto muito daquele livro. Tá? É, agora, para mim, por exemplo, eu gosto eu teve um livrinho na minha vida que foi Princípios para Ação, do Lebré. Por acaso está em cima da minha mesa aqui, ó. Tá aqui. É um livro bem antigo. É um humanista, né? Um padre humanista, que para mim foi fundamental, foi uma grande descoberta, né? E ele coloca o livro ele não é nem nega um livro, tem 133 páginas, mas poderia ter sido escrito em talvez em 30 páginas. É um livro de princípios para ação, de reflexões sobre a ação, sabe? De saber, a pergunta é, o mundo é cheio de injustiça, é cheio de imperfeição. Como é que a gente escolhe lidar com isso? Você vai se decepcionar toda hora, chorar, você vai ficar revoltado, querer quebrar tudo, ou você vai enxergar essa imperfeição e traçar a maneira que você vai lidar com ela, vai contribuir. Então, para mim esse livro foi um livro divisor de águas, porque ele me ajudou muito a entender a mudança de paradigma, a enfrentar uma nova dimensão da minha vida, né? Eu comecei a estudar quando eu peguei esse livro, dizendo o seguinte: o mundo está cheio de desafio bom para a gente abraçar, escolhe qual é a dimensão do teu, né? Então eu escolhi a dimensão do destino, da pesquisa, né? A minha pesquisa tem que falar por mim, né? Ela tem que falar por mim. Então eu acho que é isso, Tônia. Eu acho que é o princípio para ação do Lebré. Agora, em geral, eu acho que o Stephen Covey bateu um bolão. Eu acho que é lindo assim a maneira com que ele ajuda a pessoa a começar a pensar sobre a sua competência, sobre a sua missão no mundo. Eu acho muito bacana. Legal. Marco, obrigada pelo papo. Eu Acho que que te cheio de agradeço. conhecimento, mas também cheio de sabedoria de vida, que eu acho que vai ajudar muita gente aqui que vai ouvir o nosso papo. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, Obrigado, Tônia. principalmente Foi num muito dia bom. hoje. Muito bom receber seu convite. Adorei. Obrigada.